Neste final de semana, a igreja coloca para nós o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos 15 é como que o centro, o marcador, o divisor de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já expressei aqui mais de uma ocasião o minha profunda predileção, se assim posso dizer, a este livro da Bíblia. Os Atos dos Apóstolos mostram não somente a grandeza do ministério apostólico, ou seja, não somente os prodígios, os milagres, os sinais que os santos apóstolos realizavam, as conversões, as pregações, o anúncio alegre da palavra de Deus, não, mas os atos também mostram, como toda a Escritura, as sombras da igreja, os limites da igreja. E aqui é algo que eu falei em todas as missas, e eu quero que vocês guardem muito bem isso que eu vou dizer a vocês. A pior coisa que pode existir na religião, nos cristãos, é a maquiagem das coisas, ou colocar, uma expressão bem nossa, colocar, empurrar, varrer o lixo para debaixo do tapete. A Bíblia, ela não é assim. Já perceberam? Já perceberam que os Atos dos Apóstolos, depois você pode ler com maior tempo na sua casa, Atos capítulo 15, você pode ler meditando cada versículo, vocês vão ver que foi uma situação terrível, de briga, entre a igreja de Jerusalém, conservadora, com a igreja de Antioquia. Foi um momento tenso na igreja, discussão, bate-boca, gritos, agitação, divisão. Eu gosto disso, não das brigas, mas eu gosto desse jeito da Bíblia, que foi escrita pelo Espírito Santo, de não nos enganar, de não mandar uma mensagem fantasiosa, sabe? E a Bíblia toda é assim, a mesma palavra de Deus, que exalta Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, não omite que este homem cometeu a idolatria. A Bíblia, que exalta a figura do rei Davi, quando este comete adultério, cai na fraqueza da carne. A igreja não pega a sujeira, o adultério de Davi, e varre para debaixo do tapete. Não. Pelo contrário, fica bem escancarado o que aconteceu. Peguem, por exemplo, o profeta Elias. Elias foi o mais poderoso dos profetas de Deus na Bíblia. Forte, corajoso, os milagres do profeta Elias. Mas, quando ele caiu em depressão, quis desistir de tudo, desejou a própria morte, a Bíblia não empurrou a doença, a depressão do profeta e escondeu de nós. Pelo contrário, ficou bem estampado.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o autor das Escrituras, porque Deus não é falso, Deus não mascara. Portanto, quanto mais verdadeiras forem as coisas e transparentes, mais poderosa é a ação do Espírito na igreja. Senão as pessoas ficam depois iludidas, as mesmas que querem de nós muitas severidade e tal, são as mesmas que depois, em nome disso, se revoltarão e falarão mal e criticarão. É como passar, por exemplo, uma imagem fantasiosa do casamento, né? Para alguém se casar. Olha, vai ser a coisa mais linda, vai ser o momento melhor da tua vida. Imagine você acordar todo dia abraçadinho com alguém e tal. A pessoa fica achando que até a primeira porta que bater, ou a primeira panelada, ao lavar a louça, se não atira, bate com força. Mas isso é normal, faz parte. É isso que eu falo para vocês. Tratemos as coisas de Deus da mesma forma. O fato da igreja ser um mistério de Deus não significa que ela está livre nos seus membros, que somos todos nós, os batizados, na diversidade de dons, carismas, ministérios. Um tem o ministério presbiteral, outro tem o ministério diaconal, outro tem como leigo o ministério do serviço. Enfim, são tantos dons, carismas e ministérios na comunidade eclesial. Mas não sejamos nunca hipócritas, nunca queiramos esconder o lixo debaixo do tapete. A igreja não é perfeita, nunca foi e nunca será. Fantasia, se você quiser, vai lá ver os filmes do Walt Disney. Se quer fantasia, vai ver desenho animado. Não existe isso. A igreja, ela é um mistério do amor. Nela temos tantas coisas lindas, mas nela, como Atos dos Apóstolos capítulo 15, temos problemas. E qual é o problema? A igreja de Jerusalém com a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém, o bispo era Tiago. A igreja de Antioquia foi fundada por Paulo e Pedro, mas Paulo e Barnabé que estavam à frente. E nós temos aí um problema. A igreja de Jerusalém, é disso que fala aqui a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos capítulo 15. A igreja de Jerusalém teve alguns membros que foram lá no norte, lá na igreja de Antioquia, dizer para os cristãos que eles deveriam ser circuncidados. Ou seja, para ser cristão, você tem que passar pela lei de Moisés, circuncidado. Hoje falamos cirurgia de fimose, que nada mais é do que tirar excesso de pele do genital masculino, uma cirurgia tão comum, alguns fazem ainda no recém-nascido. Obviamente que conforme a idade pode ser útil até para evitar infecção urinária. Pois bem, esta prática, que alguns consideram até mais higiênica, não que quem não tenha feito a cirurgia não o seja, mas essa prática cirúrgica, para o judeu, era sinal da consagração, era a lei de Moisés.
E então um grupinho de Jerusalém, um grupinho conservador, legalista, moralista, vai até a igreja de Antioquia e começa a criticar: vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que obedecer à lei de Moisés. E começaram. Isso causou mal-estar. Isso causou na igreja de Antioquia, onde tinham muitos pagãos, confusão. Parece algo bonito? Obedecer à lei de Moisés? Cuidado, o diabo fala bonito, o diabo fala as coisas de Deus. O que a igreja fez? Ela fez um concílio. O que é um concílio da igreja? É uma reunião dos apóstolos. Hoje, os bispos são sucessores dos apóstolos. Por isso que nós vemos aí todos os apóstolos reunidos, Pedro, para o concílio, na autoridade da verdade. Na história da Igreja Católica, nós já tivemos 21 concílios. O último concílio, está fazendo agora 60 anos, foi o Concílio Vaticano II. E todos os concílios foram ungidos pelo Espírito e não erram. Se alguém falar que está errado o concílio, tu não és mais católico. Podes rezar e falar, até em latim, a missa, mas não és mais católico, porque blasfemas contra o Espírito Santo. Cuidado com a rede social, que está cheio de blasfemadores, alguns até de padres, ensinando este erro. Cuidado com isto. A doutrina da Igreja Católica, ela é perene, ela é verdadeira. A doutrina da Igreja Católica, ela tem o carisma da verdade, não porque o Papa é bom, ou o bispo, os bispos são perfeitos. Gente, a igreja não erra no concílio, porque a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, pode aplaudir, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A igreja não comete o erro. Todos os concílios da igreja, o Concílio Vaticano II foi do Espírito Santo, o Concílio Vaticano I, em 1870, foi do Espírito Santo, o Concílio de Trento, no século XVI, o Concílio de Niceia, em 325, o Concílio de Constantinopla, em 381, o Concílio de Éfeso, em 431, o que não dizer do Concílio de Calcedônia, em 451, ou o primeiro Concílio de Latrão, no ano 649. Eu poderia aqui, e a mim é fácil falar assim, porque dou aula há 25 anos de teologia, sou professor destas matérias ligadas à igreja. Esses concílios, eu podia citar um por um, aqui, um por um. Todos eles foram o quê? Como esse de Jerusalém, os bispos, os apóstolos, reunidos em oração e no poder apostólico, na autoridade de Pedro, o primeiro Papa, na autoridade de Cristo, ensinar. Daí vem a palavra magistério. Magistério da igreja é o ensino da igreja. Por isso que eles dizem: nós, pareceu bem a nós, dizem os apóstolos, a nós e ao Espírito Santo. E aí vem a determinação do concílio, para acabar com a confusão, porque onde tem confusão,
não tem Deus. Onde tem divisão na igreja, não tem Deus. Então aprendamos nessa liturgia que o mais importante para nós é a graça de Deus. É o que o primeiro Papa vai dizer aqui para nós, em Atos 15. Nós somos salvos não pela prática da lei, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Olha que lindo! Nós somos salvos pela graça que recebemos mediante a fé. O que é a graça? Graça é presente, graça é dom imerecido. A graça de Jesus Cristo que nos salva, são os méritos. Olhe bem para a cruz. A graça são os méritos que Jesus Cristo adquiriu para nós no Calvário. São as graças da salvação. Jesus Cristo, Ele adquiriu um tesouro de graças, e nós, mediante a fé, no nome dEle, recebemos, nos ensina a doutrina, a salvação, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque para os judeus, eles eram salvos, eles eram justificados, porque eram circuncidados. Olha aqui, é como se alguém pensasse assim: bem, eu vou para o céu, porque eu fui batizado, eu vou na missa, eu dei o meu dízimo, eu fiz isto, fiz aquilo, rezei o terço, jejuei. Todas essas coisas são boas, e são méritos adquiridos, que nós podemos e devemos fazer. É bom fazer o jejum, é bom, nobre, ajudar os pobres, é bom dar o dízimo, é bom rezarmos o terço. Façamos todas essas coisas, mas todas essas práticas lindas, espirituais, elas não tinham o poder, e não têm o poder de nos dar a vida eterna. O que nos dá a vida eterna, o que venceu o diabo, a morte e o inferno, foram os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta é a minha fé, é a tua fé, é a fé da igreja. Jesus Cristo nos salva, e nós somos salvos pela graça dele, não pela circuncisão, não pela prática da lei mosaica. Não é porque praticamos a lei, mas porque os méritos dele em Cristo nos trouxeram a salvação. Poderia alguém dizer: então, não praticarei os seus mandamentos? Errado. É o Evangelho que diz, e eu termino a homilia. Olha que bonito. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha que bonito. Se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, seguir os preceitos, são consequências de uma alma apaixonada. Não são a força motriz. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o padre, eu posso muito bem pegar meu livro de orações, não sou contra o latim,
Eu posso rezar, eu sei rezar o Pai Nosso em latim, Salve Regina em latim, posso. Eu posso rezar aquilo e da boca para fora meu coração está longe. Eu posso cumprir o mandamento, como nós todos estamos aqui guardando, guardar o domingo do Senhor, o dia santo. Eu posso guardar o domingo, a missa de preceito, mas eu estou aqui na missa de corpo presente, coração está longe, pensando Deus, sabe lá o que? Não é isso que Jesus quer. Ele quer primeiro o amor. Ama a Jesus. A partir do momento que você ama Jesus, porque ama Jesus, você vai à missa. Porque você ama Jesus, você jejua. Porque você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. Vocês entenderam como é diferente a lógica? É a partir do amor, é a partir da graça. A lei é pesada. Olha aqui para mim, se você quiser seguir a lei pela lei, você não vai aguentar. Eu já vi seminarista, padres, leigos, leigas, ferrenhos, duros, exigentes, severos, radicais. Depois de um tempo, que nem laranja, vai ficando murcha fora do pé. Tem prazo de validade. O que nos mantém na vida espiritual é ter um coração repleto de amor por Jesus. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, escuta a minha palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.